Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 3 de março de 2024. Hoje é 3? Que dia que é hoje, gente? Hoje é 3, né? Hoje é 3. E nós estamos aqui trazendo a palavra do pós-culto, Glória de Sião Internacional. Acabamos de fazer a tradução. Quem ministrou hoje foi o Isaac Pitre, sempre espetacular. Eu me sinto como se ele estivesse entrando dentro do meu espírito, eu entrando dentro do espírito dele quando ele está pregando uma coisa meio esquisita, porque ele tem uma revelação muito parecida em relação ao plano da redenção. Então, vira e mexe, ele traz muitas pepitas importantes para a minha mensagem. Então, uma delícia isso. Eu espero que vocês saibam disso, que toda vez que eu trago para vocês o pós-culto, eu não estou trazendo nu e cru só o que eles falaram. Não tem como eu não falar aquilo que o Senhor coloca dentro de mim também. Então, se você quer a palavra só deles, você precisa voltar, ou assistir a tradução, onde eu estou só trazendo a palavra deles, ou assistir o culto mesmo original deles lá, fica à vontade. Está gravado, e se você não gosta da minha tradução, tem a tradução em espanhol também, tá bom? Está disponível para eles, eles fazem lá a tradução oficial do espanhol. Eu não vou me ofender com você se você não gostar da minha tradução, não tem problema. Tem gosto para tudo nesse mundo, né? Gosto não se discute, se lamenta, como a gente diz. Brincando, tô brincando. E então, hoje o tema foi Destronando Principados, e quem pregou foi o Isaac Pitre. E durante o louvor, nós cantamos uma canção que se chama Declaração Final, na qual a gente canta Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina sobre a enfermidade, Jesus reina sobre as trevas, Jesus reina sobre a pobreza, Jesus reina sobre tudo que é difícil. Jesus reina sobre tudo, porque ele está sentado nos lugares celestiais, ele está entronizado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é Deus. Então Jesus ele reina sobre tudo. A gente precisa lembrar que nós não estamos abandonados aqui, nós não estamos soltos no espaço, ele não foi embora e largou todo mundo aqui. Ele continua Deus assentado sobre o trono, ele ainda é soberano. E nós temos um Deus que ainda zela e olha por nós. Nós não estamos sozinhos. E nós precisamos aprender a liberar a declaração de que Deus ele é o grande eu sou e ele reina. Se ele disse que ele reina, nós vamos profetizar, declarar e proclamar que ele reina de uma forma intencional. É uma declaração profética. Não é uma. Ah, eu gosto tanto dessa canção, então eu vou cantar, ele reina, ele reina, ele reina. Não. Eu vou ter uma intencionalidade na minha declaração da palavra de Deus para estabelecer a sua glória, o seu reino sobre essa terra. Nós precisamos usar todas as armas que Deus nos dá, e uma delas é a declaração da sua palavra, o cantar da sua palavra, o repetir, o lançar nos ares e na atmosfera da sua palavra, como se nós pegássemos algo que ele nos deu e liberássemos na atmosfera ao nosso redor. E porque a palavra dele é sobrenatural, ela não volta vazia, ela faz aquilo para qual ela cumpre o propósito para o qual ela foi liberada. E quando nós fazemos isso, porque Deus mandou a gente falar, então o desígnio que ele tinha para que essa palavra fosse liberada, ele se cumpre. Então, sejamos obedientes e tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está querendo que nós liberemos e declaremos na atmosfera das nações, especialmente na nossa nação brasileira, que precisa de uma mudança nas dimensões do Espírito para que haja uma mudança na dimensão terrena. Amém? Tudo começa no assento nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é quem manda. Nós ouvimos e obedecemos, e então a sua palavra se cumpre. Ainda no louvor, nós ouvimos várias palavras sobre sementes que são semeadas com alegria. E ele falou isso na hora do batismo, falou isso na hora da oferta. Deus quer que nós saibamos que muitas são as sementes que nós semeamos com alegria. E quando nós chegamos em momentos de tristeza, em que a gente está ali semeando na marra, semeando porque a gente sabe que o princípio é correto, mas a gente não tem a mínima vontade,
Ou a gente está lá contando as moedinhas, falando, meu Deus, esse é o dinheiro do lanche da criança, né? A gente tem épocas que a gente semeia com muita alegria, aquilo quando a gente está na abundância. Quando a gente não está tanto na abundância, a gente tem uma dificuldade de semear com alegria. E Deus disse, trouxe uma palavra profética falando, olha, nós precisamos aumentar as nossas expectativas em Deus, porque Ele está recebendo todas as sementes que nós já semeamos, seja com alegria ou não, e está chegando o tempo do 30, 60, 100 mil por um, que nós precisamos aprender a semear como princípio. Não é a respeito, gente, de você dar dinheiro para uma igreja, ou dar dinheiro para um pastor, ou dar dinheiro para alguém. É a respeito do princípio espiritual da semeadura. Se nós semeamos, aquela semente, ela chega não só nos cofres de uma igreja para que ela possa fazer missões, chega nos cofres celestiais como sementes de doação de vida. É uma semente espiritual, é uma semente sobrenatural que acontece quando nós semeamos aqui na terra. E nós precisamos aprender que quanto mais nós damos, mais o Senhor nos dá. É um princípio espiritual. Ah, mas eu nunca experimentei isso na sua vida. Pergunta para Deus, fala, Deus, eu sempre semeei, eu nunca experimentei. Ajusta meus ouvidos, ajusta os meus olhos, ajusta a minha percepção para que eu possa enxergar a tua mão multiplicando os meus recursos, ou o que o Senhor está fazendo com as minhas sementes. Aonde que está esse sobrenatural para que não falte nunca? Me ensina a andar nisso, me ensina a ter um coração grato, me ensina a semear com alegria, em nome de Jesus. Amém? Tem princípios que a gente não experimentou, não é porque, às vezes é porque a gente não tem fé, mas nem sempre. Às vezes é porque eu não conheço o princípio e também não fiz direito. Às vezes não. Às vezes é simplesmente, a gente não entende por quê, às vezes. E não é porque você não entende, porque você não viu, que o princípio não existe. Então, pergunte para o Senhor. Faz parte do nosso relacionamento, da nossa herança em Deus, da nossa habilidade e direito de filhos, de perguntar para Ele, para que Ele nos ensine. Ah, se Adão e Eva tivessem perguntado para Deus, né, antes de obedecer a serpente, teria sido maravilhoso. Então, a gente tem que aprender a conversar com Deus sobre tudo, entendendo ou não. E Deus falou também, em meio a esse mover de semeadura, porque lembre-se, você também semeia tempo, você semeia intercessão, você semeia adoração, você semeia abençoar órfãos e viúvas e os pobres na rua, você semeia alimentando gente, você semeia de muitas outras maneiras, você semeia pregando a palavra, você semeia evangelizando, existem semeaduras, não são, a única semeadura não é o seu dinheiro, a semeadura é tudo, absolutamente tudo que nós temos de bens, de recursos, de tempo e de tudo que o Senhor semeou em nós, isso é semente que a gente tem para semear. Se Ele nos deu, a gente tem para dar. E Ele nos dá mais, porque o princípio é que você esvazia o celeiro e Ele enche o celeiro. Então você tem águas vivas jorrando de você, porque Ele está sempre te dando essas águas vivas, porque você está sempre em comunhão com Ele, você está sempre na intimidade com Ele. Ok? E também nessa palavra veio a palavra dos leprosos. Os leprosos eram os rejeitados. E eles foram para o acampamento de guerra, e o Senhor já estava ganhando a guerra. A cidade, eles estavam do lado de fora de uma cidade que estava sitiada, que era Jerusalém, eu imagino, porque eu não estou me lembrando de todo o texto aqui, ele contou muito por cima, mas eu acho que era Jerusalém, eles estavam do lado de fora da cidade, e o povo dentro da cidade estava num cerco, eles estavam trancados lá dentro, estavam passando fome. E Deus trouxe o profeta e falou: olha, eu vou destruir o inimigo. E ninguém acreditou. Aí os leprosos, eles mandaram os leprosos lá ver o que tinha acontecido. Os leprosos chegaram lá e puderam despojar o acampamento do inimigo, porque o inimigo estava se voltando contra si mesmo, estava se autoderrotando. E quando os leprosos voltaram com o testemunho, as portas se abriram. E um sentinela não tinha acreditado na palavra do profeta e nem dos leprosos. E aí aquele sentinela foi atropelado pelo povo que acreditou e foi buscar os despojos e foram se alimentar, foram buscar comida para comer. Enfim, às vezes a gente está do lado de fora de um sistema, mas nós cremos
e nós somos desacreditados, e nós somos rejeitados, mas Deus pode nos usar para que as portas sejam abertas, para que toda uma cidade possa ser recuperada. E eu acho que a gente vai falar, usando uma terminologia muito melhor aqui, que o Isaac Petri trouxe, mas é uma coisa parecida com o que aconteceu com esses leprosos. Afinal de contas, o Senhor nos deu chaves, né? E o Robert pregou sobre chaves. E a gente começa com o texto do Robert, lá em Apocalipse 3:7, onde diz que Jesus, ele tem a chave de Davi, e Jesus é aquele que... Ele tem a chave, mas não é a chave que abre, é aquele que está segurando a chave, que vai virar essa chave, certo? Então, Jesus, ele abre e ninguém fecha, e se ele fechar, ninguém abre. E lá em Isaías 22, a gente vê a chave de Davi aparecer pela primeira vez, a gente vê que Deus coloca a chave da casa de Davi nos ombros do Messias. Então, sobre os ombros do Messias, Deus está colocando a chave da casa de Davi. Então, essa chave, ela não é só uma coisa que você segura, ela é um manto de autoridade. Sobre os ombros do Messias está esse manto de autoridade. E em Apocalipse 1:18, nós vemos que esse mesmo Messias, que é Jesus, ele também tem as chaves da morte e do Hades. Ou seja, aquilo que Adão perdeu lá atrás no Éden, ele tinha domínio e autoridade sobre toda a criação, e Satanás havia caído, certo? Ele tinha não domínio sobre a terra, mas ele podia estar, ele caiu e ele tinha permissão para estar ali. Mas Adão, ele foi plantado num jardim, Deus fez um jardim com limites. E os limites desse jardim, quem sabe, de acordo com o profeta apóstolo Mike Shea, esses limites do jardim, talvez eles fossem crescendo e fôssemos tomando o ambiente todo da terra para o reino de Deus. A gente não entende muito bem o que aconteceu na queda de Satanás, como que era fora do jardim. Nós não temos entendimento se o jardim cobria toda a terra ou se ele era um lugar menor sobre a terra. O que nós sabemos é que havia a fusão das dimensões nesse jardim. Então, céu e terra estavam juntos, unidos. O homem, ele tinha todo o acesso e todo o conhecimento nas dimensões do espírito, que ele perdeu junto com o domínio e a autoridade quando ele emprestou a sua fé para Satanás. Então, se ele cresce em Deus, ele estaria sempre com Deus. A fé é uma chave importantíssima que nós temos, amados. É com a fé que você vem para Jesus e você tem a restauração daquilo que nós perdemos no Éden. Mas naquele tempo no jardim, o homem exerceu a sua fé para com Satanás. Ele acreditou na palavra de Satanás, tornando Deus mentiroso. Não, Deus não falou isso, não é isso que vai acontecer. Então, ao invés de pegar a palavra de Deus e declarar para Satanás, o homem se deixou enganar, e é um princípio que a gente precisa conhecer muito bem nesses dias, porque quando os discípulos perguntam para Jesus, quando é que quais são os sinais da consumação da era e da tua vinda? A primeira coisa que Jesus fala é cuidado para não ser enganado. Muito engano. E hoje a gente vê na nossa sociedade uma potencialização do engano em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro da igreja. Então, nós agora estamos, depois que que o homem ouviu Satanás e foi enganado por Satanás, e Deus tinha falado que ele ia morrer, o homem de fato morre. Mas ao se submeter pela fé a Satanás, ele também entrega o domínio da terra a Satanás. É um domínio ilegal, porque não foi tomado por direito de posse, não foi algo que Deus deu, foi algo que foi roubado, mas foi roubado e entregue por Adão. Então, Adão tinha, ele passa de uma forma legal, mas vocês entenderam? É legal na dimensão terrena, mas é ilegal por princípio. É como uma herança que é roubada. Ela pode ser passada por engano. A pessoa foi lá e assinou sem perceber, e então ela deu, mas ela não deu por direito legal, ela não deu pela legalidade da intenção daquele que deixou a herança. Ela deu por outro. Vocês entenderam? Eu não estou sabendo explicar, mas vocês entenderam. Foi algo legal, mas ilegal. Tudo bem, não é o ponto hoje.
o que eu estava falando é o seguinte, eu estou juntando as duas palavras do Isaac Pittri e do Robert. Nós temos chaves, né? Em Apocalipse 1:18, Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do Hades. Eu entrei no Éden para falar sobre isso. Por que que Jesus precisava ter a chave da morte e do Éden e do Hades? Porque quando Satanás assumiu o domínio, a morte entrou no mundo. Por causa do pecado de Adão, Deus falou: você vai morrer. E Adão morreu. O que que morreu em Adão? O seu espírito, onde estava o Espírito Santo de Deus. E a posição do Espírito Santo de Deus no homem é o que lhe dava autoridade para dominar. Perdendo ele, o Espírito Santo, que é a imagem e semelhança de Deus em nós, perdemos também a autoridade para reger, para governar, para exercer o domínio na esfera que Deus nos deu. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, no nosso lugar, pelo nosso pecado, ele foi sepultado, ele desceu ao Hades, vitorioso, e ele ressuscita, ele ressuscitou, certo? Então, ele toma o acesso à morte, ele pega de volta a autoridade sobre a morte, sobre o Hades. O que acontece quando nós morremos sem Cristo? O que acontecia até aquele momento com todos aqueles que morriam? Primeiro que eles morriam. A morte, o domínio da morte era exercida sobre eles. Então, era o domínio do pecado, né? O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, todos morrem, 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 morrem. E por causa dessa morte, foi criado no mundo espiritual, quando Adão morreu, um lugar para receber os mortos, porque não existia morte no Jardim do Éden, então ninguém morria. Então, quando Adão, ou quando Abel, que foi o primeiro que morreu, morreu, ele foi colocado num lugar chamado Hades, que era um receptáculo para os mortos, antes da cruz. Depois da cruz, Jesus desce, pega as chaves do Hades, prega o evangelho lá dentro e fala: quem vem comigo? Eu vou inaugurar um novo lugar, que é o Jardim do Éden, só nas dimensões do espírito. No jardim, lembra, tinha espírito e físico, era tudo, terra e céu, junto. Quando Adão pecou, Deus separa as dimensões. Essa dimensão ficou aqui, a dimensão de morte, seio de Abraão, ou seja o que for, quando Jesus conta a parábola, ela é o Hades. A partir do momento que Jesus morre na cruz, ele pega essas chaves, ele esvazia de quem quer ir com ele, e ele inaugura um outro lugar, que na verdade chama paraíso, que é o Jardim do Éden, só que só na dimensão do espírito, sem a dimensão terrena. Porque nós ainda estamos aqui numa dimensão terrena, caída, e nós ainda estamos morrendo. Então, nós não podemos, com esse corpo, ter acesso à árvore da vida. Nós vamos ter acesso com o corpo glorificado na segunda vinda de Cristo. Então, Jesus resolveu um problema para nós, o da nossa autoridade, o do nosso domínio, o da nossa alma e do assento de autoridade para o Espírito Santo assentar-se. Somos casa da glória de Deus no momento da primeira vinda. Então, quando eu digo sim para Jesus pela fé, assim como Adão disse sim para Satanás pela fé, nós dizemos sim para Jesus pela fé, nós temos a restauração do nosso tabernáculo, que é o nosso espírito. O Espírito Santo volta a habitar em nós, e agora nós temos acesso às dimensões celestiais, ao paraíso, à árvore da vida, mas só com a nossa alma e o nosso espírito. Mas Jesus também nos colocou assentados em lugares celestiais com Ele. Ou seja, e aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, porque esses textos são importantes, abre a sua Bíblia em Efésios. Uma boa lição de casa para essa semana seria ler o livro de Efésios, né? As minhas cordas vocais ainda não voltaram ao normal. A minha teoria é que, como a dengue impactou a musculatura, eu perdi 2 quilos no sofá por causa da dengue. Eu acho que ela impactou também as minhas cordas vocais. Então, vocês que me amam muito, estejam orando pelas minhas cordas vocais. Vocês que não me amam, não se deem ao trabalho. Cadê, gente? Efésios 1.
Versículo 3. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos acesso a essas regiões celestiais, senão nós não teríamos acesso a essa bênção espiritual. Ou seja, Deus não está nos abençoando somente aqui no nosso físico. Ele está nos abençoando porque no momento em que o nosso espírito nasceu de novo e o Espírito Santo veio habitar em nós, nós agora temos acesso a uma outra realidade dimensional, que é a dimensão do espírito, é outra esfera, outra esfera de autoridade e de governo. Nós podemos ter autoridade sobre a nossa casa aqui, mas nós podemos exercer também autoridade sobre a nossa casa numa outra dimensão. Lembra que no Éden, céus e terra estavam juntos e por causa do pecado os céus subiram, mas é uma dimensão onde ela é mais real ainda do que a nossa, né? A gente fala, puxa, eu não consigo ver, mas é tão real quanto a nossa realidade terrena. No jardim estava tudo junto. Porque o homem não teve acesso às dimensões espirituais em Deus, ele teve acesso às dimensões espirituais do maligno, porque o seu espírito estava morto em delitos e pecados. Pensa dessa forma. Quando Deus criou o homem, te criou alma, tá? A gente fala que Deus criou o espírito, não, ele criou você alma, você, a sua pessoa, sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, é a sua alma, a sua psique, a sua alma. A sua alma, ela tem um espírito para que o Espírito Santo possa habitar nela, e o seu espírito é o veículo de comunicação com as dimensões espirituais. E aí a sua alma tem um corpo, que é o veículo de comunicação e de vida, de relacionamentos aqui na Terra. Então, você tem um veículo para se comunicar na dimensão terrena e você tem um veículo para se comunicar nas dimensões do espírito. Como nós nascemos já no pecado sem Deus, nosso espírito não deixa de existir, está lá, ele existe, só que ele está morto em delitos e pecados. Então, esse ainda é um veículo para me comunicar com as dimensões espirituais das trevas. Quando Jesus entra na minha vida, eu entrego a minha vida para ele e ele renasce, ele faz nascer de novo o meu espírito. Agora o Espírito Santo pode viver aqui e eu tenho acesso a toda a realidade da sala do trono. Todas as regiões celestiais em Cristo Jesus eu tenho acesso, inclusive a sua autoridade e o seu governo, porque ele nos colocou assentados ali. Então, o Isaac, ele seguiu falando o seguinte, olha, em Cristo Jesus, versículo 7, nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós temos até mesmo desvendado o mistério da sua vontade. A gente tem como saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é fazer convergir fusão das dimensões que nós perdemos no Éden. A vontade de Deus, o desígnio maior da redenção, é fazer com que tudo venha convergir em Cristo, para que nós tenhamos essa fusão das dimensões de novo e o homem seja pleno novamente, com um corpo que não morre mais. Isso vai ser cumprido totalmente na segunda vinda de Cristo. E aí, Paulo ora pelos Efésios para que eles compreendam tudo isso. E aí ele segue lá no versículo 19 falando assim: a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha só, Jesus, quando ele ressuscita, ele toma um assento, ele toma um lugar. Que lugar é esse? E a autoridade sobre o que tem esse lugar? Versículo 21, Efésios 1, 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, passado, presente e futuro, Jesus está exercendo autoridade sobre todas as dimensões e todas as esferas, terrena e espiritual. Só que ele não guardou aquilo só para ele mesmo. Ele fez isso porque a obra da redenção foi porque Jesus precisava? Não, a obra da redenção foi porque o homem perdeu aquilo que era a sua herança, perdeu a sua filiação, perdeu a sua paternidade, perdeu o seu governo, perdeu o seu domínio, perdeu a sua influência, perdeu a sua vida eterna, e perdeu tudo naquela queda. E Jesus veio tomar o lugar do homem, porque um homem perdeu, um homem tinha de retomar, de reconquistar, de repossar, reempossar. Então Jesus vem, assume a forma do homem, leva sobre si toda a iniquidade, transgressão e pecado,
e morre, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus levou sobre si todo o pecado de todo o homem, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro da cruz, porque ele é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, quando ele ressuscita dos mortos e toma as chaves, sobre ele vem o manto da autoridade da casa de Davi, que é o governo terreno do homem, junto com o governo celestial. Então, ele coloca nesse momento todo o principado, potestade, dominador, acima de todo principado, potestade, poder, domínio sobre todo nome. Absolutamente tudo que rege no mundo espiritual, Jesus está sobre isso, certo? E aí ele vem restaurar para o homem aquilo que o homem havia perdido, que era justamente esse domínio. E então no versículo 1, 22, Efésios 1, 22, ele fala assim, e todas as coisas ele colocou debaixo dos pés. E aí ele se torna o cabeça sobre todas as coisas. E tudo isso ele deu para a igreja. Ele dá para a igreja que é o seu corpo. Ou seja, se Jesus está sentado em lugares celestiais e ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo, nós estamos assentados com ele, no seu corpo, em lugares celestiais, em regiões celestiais, nós temos toda a autoridade sobre potestades, principados, poderes e domínios. Temos a plenitude. O corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele tem absoluto domínio, não sobrou domínio para mais ninguém. Ele tem absoluta autoridade, não sobrou autoridade para mais ninguém. Mas, na ilegalidade do mundo, o inimigo, ele está de posseiro aonde nós permitimos que ele esteja. Onde a igreja está em La La Land, aonde a igreja acha que só na glória vai ter alguma coisa, e está ali sendo chicoteada e chibatada dentro da sua salvação, porque nós somos salvos para dominarmos. Ele trouxe um aspecto muito interessante, eu achei o máximo. Ele falou assim, olha, nós somos salvos para a redenção e nós somos salvos para a destruição. Nós não estamos na nossa jornada, eu fui salvo hoje, quando eu for recolhida para a glória, aí sim eu vou governar, e aí sim eu não vou me ver livre do inimigo. Não. A minha jornada de salvação é para a redenção minha, para a redenção de toda a minha casa e para a destruição do inimigo. Então eu não vou só, né, surfar na onda da minha salvação linda, maravilhosa. Não, eu tenho muito tubarão para matar no meio desse surf. Até eu chegar lá, eu tenho uma autoridade que eu preciso exercer. Então nós temos, ele falou que é ambidestra, né? É uma salvação ambidestra. Você tem a redenção da sua humanidade e, ao mesmo tempo, você tem da sua humanidade caída e a redenção de todas as coisas que você perdeu. E você também tem a destruição das obras do diabo, que você vai encontrar ali no texto de 1 João 3:8. Ok? Nós estamos aqui para destruir as obras das trevas, para destruir o império das trevas, para destronar principados e potestades nas regiões celestiais. E Jesus, óbvio, não fez isso por ele mesmo, ele fez isso por nós. E esse é o nosso chamado, porque era o chamado de Adão. Então, Adão tinha o chamado de dominar e fazer, cuidar do jardim e dominar sobre toda a terra, em todas as esferas. Nós, agora em Cristo, retomamos esse chamado que nos foi restaurado por Jesus, com a diferença de que as dimensões ainda estão separadas. E nós ainda estamos num corpo que está envelhecendo, o tempo não parou, a gente está encerrado num Cronos, que no Éden tinha Cronos também, mas o Cronos não era uma coisa finita para a vida do homem. O homem não caminhava para a morte, porque ele ia crescer, envelhecer e morrer. No Éden, a vida era eterna mesmo, ele ia viver eternamente, ele ia viver 50 milhões de anos, né? Não tinha o dia da sua morte, não existia morte. Então, Jesus veio restaurar isso para nós, esse domínio, e nós podemos exercer, nós começamos a exercer esse domínio na nossa salvação. Redenção, destruição das obras do diabo. Por isso, Jesus nos dá as chaves de Davi, as chaves do governo. E por isso Jesus deu também para a sua igreja, lá em Mateus 16:19, as chaves do reino do céu. Então, você tem duas chaves. Você tem as chaves do Hades e você tem a chave do reino dos céus. E a igreja, ela milita e
as portas do inferno não podem contra a igreja. O que as portas do inferno estão fazendo? Trazendo vidas para dentro. A porta do inferno é um portal de maldição e de morte. Mas Jesus tem a chave da morte e a chave do Hades. Ele também tem a chave da casa de Davi, a chave do governo, e ele tem a chave do reino. Ou seja, agora nós temos a chave para que a humanidade possa entrar, para abrir caminho para a humanidade entrar no reino, de forma que nós estamos impedindo as portas do inferno de virem contra essas vidas. Então, gente, as portas do inferno, nós somos a força de ataque, nós não somos a força de defesa. Nós estamos indo contra as portas do inferno para resgatar vidas, porque temos também a chave para o Hades, para o paraíso, para o reino. Nós precisamos entender um pouquinho só dessa dinâmica para saber que nós temos, para exercer essa autoridade. Senão a gente vai ser salvo e vai viver em berço esplêndido, sem impactar absolutamente nada pelo caminho. E como disse o Isaac, a gente é esbofeteado o dia inteiro, todo dia, eles chupam o nosso cérebro, né? Parece chupa-cabra, que está sugando toda a nossa vida, e a gente está deixando isso acontecer, como se a gente não pudesse fazer nada. Como se, eu fui salvo, mas o resto do mundo que se exploda. Não, gente. O mundo, o globo, a terra, é a casa que Deus fez para nós, é o útero que Deus fez para nós. E o inimigo não vai levar o útero embora, o inimigo não vai levar a terra embora. A terra ela vai ser restaurada, ela também é eterna, como o homem é eterno. E nós estamos aqui para começar esse processo em vida. Então, por exemplo, eu fui salva e agora eu estou aprendendo a palavra de Deus e Deus me diz que eu posso orar pela minha cidade. Eu vou orar pela minha cidade, eu não vou deixar que a mídia da minha cidade fale mais alto do que a palavra de Deus. Então, eu vou encontrar meios para lutar contra essa narrativa mentirosa e amaldiçoadora que destrói o tempo todo. Gente, outro dia, eu fui na oculista, na oftalmologista. E eu cheguei no consultório, eu não sei por que a maioria dos consultórios está lá no G1. Ou está na Globo aberta, ou está no G1. E eu cheguei, eles estavam falando sobre... É lógico que eles estavam falando do Bolsonaro, nem me lembro direito o que era agora. Mas a cada minuto eu ouvia a palavra golpe, golpista, ou direita... Como é que eles falam? Direita... Esqueci o nome agora. Eles falavam essas palavras pelo menos 2 ou 3 vezes por minuto. E isso me chamou a atenção, porque eu escutava nanana golpe, nanana golpista, nanana direita, né? E eu olhei assim, eu não estava na frente da TV, eu olhei e falei, não é possível. Aí eu peguei o meu fone de ouvido, pus dentro dos meus queridos ouvidos, porque eu estava escutando aquele monte de lixo. O que eu devia ter feito? Eu devia ter subido em lugares celestiais, eu devia ter orado, eu devia ter pegado aquele controle e falado, dá licença, gente, eu estou meio estressada, hoje eu preciso ouvir uma boa notícia, eu devia ter colocado no off, no canal off, um surfista, qualquer coisa. Eu não fiz isso, mas eu deveria ter feito isso, porque eu estaria exercendo a minha autoridade. E essa é a autoridade que todos nós temos e somos chamados para exercer todos os dias da nossa vida, se a gente não estiver dormindo no ponto, como eu estava dormindo no ponto aquele dia. E hoje o Senhor me acordou para me lembrar, porque normalmente eu não durmo no ponto, mas eu faço outras coisas diante do Senhor. E hoje, conforme eu estou trazendo essa palavra para vocês, eu me lembrei desse dia e eu falei, puxa, eu reclamei lá dentro, eu reclamei para a moça, eu reclamei para a doutora, mas eu poderia ter feito mais, e eu não fiz. Mas o que a gente faz quando a gente está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus? Não é a nossa própria vontade, porque eu estou sentada com Ele, no assento que Ele me deu em lugares celestiais. Então, muitos de nós estamos assentados em Cristo Jesus, e aí a gente dá um passinho por lá, dá licença, Jesus, que eu vou ali fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, o Senhor não mandou, mas eu vou fazer mesmo assim. Então, estar assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus não é fazer a minha vontade, porque eu sou o corpo do cabeça, que é Ele. Certo? Espera só um pouquinho que alguém está me ligando e eu não posso atender. Como é que eu faço isso? Só assim? Isso. Vocês estão aí ainda? Estão. O que eu estava falando mesmo? Alguém me ajuda? É que foi uma pessoa importante que ligou, mas eu não posso atender agora. A gente estava no consultório e lugares celestiais em Cristo Jesus.
e eu não lembro mais, então eu vou pegar de qualquer canto aqui e vamos seguir. Então, Deus nos deu autoridade sobre principados e potestades em regiões. Eu estava falando de estar sentado com ele no trono, né? Com ele mesmo. Só que deixando ele lá e fazer a minha coisa. Não. Se eu estou assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, eu sou o corpo da cabeça, do cabeça que é Jesus, então eu faço a vontade dele, eu libero a palavra dele, eu correspondo com ele em obediência, não comigo. Então, não tem erro, mas eu preciso estar nessa intencionalidade, sabendo onde estou, aqui estou, porque estou ali, aqui vim, e estar nessa intimidade constante para poder ouvir o que o Espírito Santo está falando e corresponder em cada situação em que eu estou. Agora, nós não temos somente o trono do Cordeiro, porque Jesus está ali assentado com o Pai, à direita do Pai. Nós temos, até no nosso estudo do Apocalipse, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Mas o Espírito Santo está na frente do trono, por que ele não está no trono? Mas ele está no trono, porque ele é o Espírito de Cristo, ele também é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, então ele está no trono, mas ele está diante do trono. Por que ele está diante do trono? Ele está diante do trono por nós, mas nós estamos também diante do trono e nós estamos assentados com o Senhor, e ao mesmo tempo o Isaac trouxe outro aspecto. Nós temos outros assentos de autoridade nas dimensões celestiais em toda a terra. Então, alguns foram colocados no assento de autoridade, assento celestial, nas regiões celestiais de autoridade, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, alguns sobre províncias, outros sobre bairros, outros sobre estados, outros sobre cidades, outros sobre nações, outros em coisas maiores, em esferas de educação e de empreendimento e tudo mais, empresa. Então, existem muitos assentos de autoridade nas dimensões celestiais que precisam ser ocupados. E nós temos um assento com o nosso nome. Tudo bem, você tem a sua esfera de autoridade na sua família, na sua casa e tudo, mas pergunte para o Senhor, Senhor, aonde é a esfera de autoridade que o Senhor tem para mim, por exemplo, na batalha pela minha nação? Porque está escrito o meu nome lá, eu quero assentar nesse lugar com o Senhor e eu quero exercer autoridade para destronar, despojar, destruir, arrancar esses principados e potestades que estão agindo ali. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso sem o teu manto, sem a tua glória, sem o teu poder, sem a tua vontade, sem a tua permissão, sem a tua capacitação, sem a tua autoridade, sem a tua unção. Senão eu vou ser destruído. Mas eu quero cooperar contigo nessa obra de redenção da minha cidade, da minha nação, do meu território, aonde o Senhor me colocou. Então me mostra, Senhor, aonde é, que lugar é esse. E com isso, a gente vê lá no chamado de Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus fala assim para ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, versículo 5. E antes que saísses da madre, antes que você viesse a nascer, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. E aí ele fala assim para Jeremias no versículo 10: hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. E então nós temos um assento celestial em Cristo Jesus para realizar essa faxina nas dimensões do Espírito, enquanto nós estamos nessa dimensão de existência aqui na Terra, antes da segunda vinda de Cristo. Amém? Alguém aí precisando tomar assento? Depois você leia Efésios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lê tudo logo de uma vez, mas preste atenção em Efésios 1, Efésios 2. Eu anotei o versículo aqui de Efésios 2. Se você for fazer um estudo, né? Vai lá em Efésios 2, no versículo 22. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Mas não foi esse o versículo que ele leu. Ele leu o versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa ressurreição é agora do Espírito, para que o Espírito Santo venha. Nós temos uma outra ressurreição do corpo, se nós morrermos antes da vinda de Jesus, e há também assentos nessa outra dimensão do milênio,
Leia também a Efésios 3, versículo 10, para que pela igreja, olha só a função da igreja, a sua função dentro do corpo de Cristo é que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, nessa dispensação, nesse tempo, eu sei que dispensação é uma palavra legal porque associa com teologia de dispensação, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando nesse tempo, nessa era, que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de quem? Os principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Então, eles precisam saber que eles vão ser destronados e nós somos a arma de Deus para esse destronar. Nós somos o exército que Deus levantou sobre a terra para destruir essas forças espirituais do mal que vêm assolando a nossa cidade, que vêm entupindo os nossos ouvidos nas redes de televisão, nas escolas, nos governos, nas assembleias. Nós precisamos tomar assento e ganhar, conquistar de volta a nossa nação. Porque Jesus, quando ressuscitou, Colossenses 2,15, ele despojou os principados. Ele destronou, ele tirou deles a autoridade que eles haviam recebido de Adão. Jesus nivelou o terreno de novo. E agora, se o inimigo está vencendo, é porque nós não estamos na guerra, porque nós não estamos fazendo a nossa parte, não estamos exercendo o nosso papel. Então é tempo de nós acordarmos. Amém? Aquilo que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão restaurou. Ele tomou toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, nas dimensões do Espírito. Nós temos assentos religiosos. O assento que Deus nos deu é como se fosse uma extensão da sua autoridade, do assento do seu trono. Que na verdade a gente está em todos os tronos. A gente está no trono com Deus, com Jesus, que está ao lado do Pai, nesse trono, porque a gente está nele. E ao mesmo tempo ele estabeleceu tronos de autoridade pelas nações e pelas dimensões celestiais em toda a terra, que nós pudéssemos, como igreja, como corpo de Cristo, como santos do Altíssimo, como uma extensão do corpo de Cristo, exercendo essa autoridade para destronar os principados e potestades. Como eu já repeti 10 vezes a mesma coisa, vocês já entenderam o recado, glória a Deus e amém. Na mensagem do Robert, enquanto ele falava das chaves, ele falou assim, quem são essas pessoas que Deus vai usar para reconquistar, quem são as pessoas que Deus quer usar? Porque, por exemplo, quando Davi ele reinou 40 anos no total, ele reinou 7 anos em Hebron, e depois ele entrou no seu chamado mesmo, no desígnio de Deus, e ele reinou 33 anos em Jerusalém. Mas para ele reinar em Sião, o nome surge aí, ele teve de conquistar a cidade dos Jebuseus. Mas antes dela ser dos Jebuseus, Melquisedeque era o rei de Salém, que era bem ali. Então, de Melquisedeque até Davi, houve uma ilegalidade e os jebuseus entraram e conquistaram aquela terra, aquele terreno, aquele território, e ali tiveram uma cidade. Mas para Davi conquistar aquela cidade, ele teve de ter zelo pela palavra de Deus. Ele teve de ter amor por Deus, intimidade com Deus, e ele teve de ter visão. Deus está procurando pessoas que têm zelo, que têm amor e que têm visão. Porque a igreja também se perdeu, assim como Jerusalém se perdeu. A igreja lá em Constantino, ela infelizmente foi paganizada. E hoje nós recebemos muita herança desse paganismo. No inglês, por exemplo, ele chama a Páscoa de Ishtar, da deusa Ishtar. E por isso tem ovos e coelhos e tudo mais que tem a ver com a deusa da fecundação e da fertilização. Nós fazemos a mesma coisa em muitas igrejas aqui, onde tem caça dos ovos de Páscoa, ao invés de falar da morte de Jesus para as crianças. Então, as crianças não sabem quem é Jesus, não sabem o que é a Páscoa. Para eles, a Páscoa é o coelhinho, que é uma abominação que está acontecendo dentro da igreja de Cristo. Nós ainda celebramos o Natal com toda a parafernália que existe no Natal. Em muitas igrejas que tem muito entendimento hoje, mas é uma herança da paganização da igreja. Então, como é que Deus vai restaurar essa igreja para que essa igreja tome de fato as chaves do reino, do Hades, da morte, da casa de Davi, do governo de Deus? Como é que a gente vai exercer essa autoridade? A gente precisa ter zelo pela palavra de Deus.
precisa ser um pouco radical de vez em quando. Eu não estou falando de ser legalista, não estou falando de ser maldoso, de ser ruim com as pessoas, mas nós precisamos, em amor, ensinar o que está errado e o que está certo. E por que está errado? Ah, não, isso está errado. Não, me fale por quê. Qual é o princípio espiritual por trás disso que pode estar destruindo crianças, que pode estar destruindo família? Festa junina, coisas que a gente traz, é paganização da igreja. Festa junina está dentro da igreja, está dentro da igreja maior, está dentro da igreja evangélica também, não é só na igreja católica. Então, nós precisamos ter esse discernimento no espírito se vamos estar assentados em regiões espirituais, e para não sermos retalhados, precisamos entender como funciona essa guerra espiritual. E para isso, palavra, 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 Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo precisa estar a full nas nossas vidas. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, muito bom, sempre incrivelmente bom, e o seu amor dura para sempre. Nesses tempos de engano, Senhor, nós queremos ter a verdade que é a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz e discernir a tua voz dentre todas as outras vozes que gritam na atmosfera, liberando mentiras, falácias, falsidades. Senhor, abre os nossos ouvidos com o sangue de Jesus, lava, lava, lava. Abre os nossos olhos, lava no sangue de Jesus também, em nome de Jesus. E dá-nos essa autoridade, dá-nos essa sabedoria, esse discernimento para estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não por nossa fama e nem por nosso nome, mas pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que está escrito em nós. Essas chaves que nós recebemos, Senhor, ensina-nos a usá-las. Ensina-nos a transitar nas dimensões do Espírito com o Espírito Santo, sempre somente com ele, Senhor. Dá-nos coragem, dá-nos fé, dá-nos visão, dá-nos amor, dá-nos paixão, dá-nos zelo pela tua obra, pela tua casa, pelas vidas que o Senhor, pelas quais o Senhor pagou o preço naquela cruz. Nós queremos te dar a recompensa dos teus sofrimentos, Jesus. Essa terra restaurada, a humanidade restaurada, o Brasil restaurado, exercendo o domínio que lhe é devido nas dimensões do Espírito, exercendo o seu chamado de redenção e destruição. O Brasil é chamado para remir a humanidade e destruir as obras do diabo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nós selamos essa palavra com a ceia do Senhor. Tá pronto aí? Mim gorrega la rabga da shore kita talarabasson galarabashan mim skatir kul manat katisuf kita kuran kan kileria suf nemandanda rei ashlogatatur ku bangar kale kore batatur meya tandush malaikatur kata nim shiv gadei kalor gadut kavod katish batai atur gada an majer kat kalor katai. Eu sinto que o Senhor está dizendo que Ele vai nos dar um, um escrever certeiro, como naquelas máquinas de escrever antigas, que você não podia errar. Antes de aparecer o recurso do branquinho, as secretárias tinham que ouvir perfeitamente e a datilografia tinha que ser perfeita, porque não dava tempo de corrigir certos documentos. Senhor, dá-nos essa datilografia perfeita e certeira. Nós vamos ouvir e obedecer cabalmente a tua palavra. Nós vamos ouvir e ouvir tão claro que vamos liberar a tua palavra exatamente como nós ouvimos, em nome de Jesus. Turianda kishmuda, borgadet suvlita tun, mirgadei ajavatai, 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 ets irai. O Senhor reina sobre o Brasil. O Senhor reina sobre o Brasil. E nós pedimos, Senhor, dá-nos a ciência, a consciência das sementes que o Senhor nos deu para semear. Seria chuva a cada dia, cada semana, cada mês, cada festa, a cada ano, Senhor. Se o Senhor nos deu sementes, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu chamado, o Senhor nos deu ofícios, o Senhor nos deu recursos, e nós precisamos semear esses recursos para que eles sejam multiplicados.
Traz a luz, Senhor, mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos e dá-nos a coragem, Senhor, a ousadia de obedecermos, ainda quando parece estranho, quando parece ser demais, quando parece não ter como. Dá-nos essa ousadia, esse espírito destemido. Eu ia falar destemidez, não existe isso. Esse espírito de ser destemido, sem medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo em nossas vidas, em nome de Jesus. E nós somos o teu corpo, e este é o teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Ele foi moído, ferido, traspassado, levou sobre si todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões, para que porque nós não poderíamos ter feito esse sacrifício perfeito. O Senhor desceu da glória para fazer no nosso lugar. Nós te agradecemos, porque o Senhor restaurou o nosso assento à mesa e o Senhor nos restaurou o assento de autoridade nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós comemos de ti, honrando o teu sacrifício e dizendo que sim, o Senhor morreu para que eu fosse remido e eu quero ser participante dessa redenção. E eu quero ser participante também dessa guerra espiritual da destruição das obras do diabo. Sim. A tua igreja vai despertar. Os pródigos voltarão para casa. E o Senhor há de levantar um grande exército no Brasil. De guerreiros que estão se movendo nas dimensões do Espírito, assentados na tua autoridade, contigo no trono, dos lugares celestiais sobre o Brasil, sobre as nossas cidades. Tem azeite nesse pãozinho aqui. Senhor, unge-nos com o teu azeite, em nome de Jesus. Da cabeça aos pés. Unge-nos como o Senhor fez com Arão, que descia e escorria pela barba, Senhor. Unge-nos com uma capacitação especial para estes tempos. Unge-nos com coragem. Unge-nos com a realeza de Davi. Unge-nos com a destreza de Paulo empunhando a sua espada do Espírito. Unge-nos para sermos vitoriosos em Ti, com perfeito amor e perfeita justiça, sendo aperfeiçoados a cada dia, Senhor, até a medida do varão, da estatura do varão perfeito, que é Jesus. Faz-nos perfeitos como Tu és perfeito, Senhor. Usa-nos, envia-nos. O Brasil come de Ti. O Brasil come do corpo de Cristo. O Brasil come do corpo da redenção. O Brasil come do sacrifício do Cordeiro. O Brasil come. Em nome de Jesus. Hum. Hum. Este é o teu sangue, Senhor. Aqui está o teu DNA, tua vida, tua alma, teu nefesh, tua alma, tua graça, teu amor, teu poder, tua identidade, tua divindade, teu espírito. Tudo está no teu sangue, a luz criadora está no teu sangue. Nós bebemos de ti. Tu és digno de nós bebermos de ti. Nós não somos dignos de beber, mas tu és digno de nós bebermos de ti, porque queremos ser participantes de ti. Queremos ser restaurados a esse lugar de autoridade que o Senhor tem. Obrigada pela salvação. Obrigada pela redenção. E obrigada pelo chamado de destruir as obras do diabo. Levanta-nos nessa semana com um novo saber, uma nova ciência, uma nova consciência, uma nova intencionalidade dessa faceta do nosso chamado, Senhor. Destruir o que está destruindo a humanidade nessa terra, a partir das dimensões do Espírito. E veremos esse Brasil restaurado.
Nós bebemos pelo exército de pródigos, pelo exército da, da pré-colheita, que será o exército da colheita. Nós bebemos por eles, Deus. Não em substituição, mas profetizando que eles entrarão e eles farão parte dessa colheita. E o Brasil bebe, Senhor. O Brasil precisa do teu amor, precisa da tua graça, precisa da tua redenção, precisa da tua autoridade. O Brasil precisa de um corpo, que é o corpo de Cristo, se levantando e se assentando nesse lugar, porque a gente só está ensaiando para reger as nações com vara de ferro. E aqui agora a gente está regendo as dimensões celestiais com vara de ferro. Para um dia, na fusão das dimensões, nós exercermos esse chamado cabalmente na fusão das dimensões. Não sei se alguém me entendeu, mas amém. Estamos numa jornada, amados. E o Brasil é mais do que vencedor. Amém. Nós vamos vencer. Eu não sei qual é a cara dessa vitória, mas eu sei que no fim são muitas e muitas vidas entrando no reino. E muitas vidas saqueadas do Hades, do inferno e da morte eterna. Amém? Lechaim. Aleluia. Deus é bom, 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 bom. Deus é glorioso, poderoso, magnífico, espetacular, majestoso, glorioso, estupendo. Da onde você tira essas palavras, Márcia? Do meu joguinho. Às vezes eu brinco um joguinho com o Senhor. Aí eu vou o abecedário inteiro achando palavras. Uma com A, com B, com C. Mas todo mundo vem com amor, Deus de amor. Tu és amor. Tu és apóstolo. Olha lá. Tu és. E passa o abecedário todo e você descobre palavras como estupendo, magnífico, para não falar maravilhoso que todo mundo fala. Ele é tudo isso e muito mais. Amém? Muito bem, amados. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Sejam enviados para serem remidores e destruidores. Remidores da humanidade, destruidores das obras do diabo. Em nome de Jesus. Amém? Recebam. O vento do Espírito vá à sua frente. O vento que sopra nos ouvidos e nas vidas e as atrai para Cristo. E a tempestade que vem para destronar as potestades e principados nas regiões celestiais que te foram designadas para que você exerça a sua autoridade ali. Amém? Amo vocês muito, muito, muito. Deixa eu ver se eu tenho algum anúncio. Sábado que vem tem Mergulho 2. A gente vai pegar do Apocalipse 1, 8, 9 até o Apocalipse 1, 20, pelo menos. A gente vai chegar no fim do capítulo 1. O Senhor tem dado muita revelação a respeito da Trindade, a respeito até da cronologia. Eu ainda estou no meu comentário escrevendo no capítulo 7, no versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Já tem umas 15 páginas só disso, mas é muita revelação que o Senhor tem para nós nesses tempos, e eu quero. Eu não sei se eu vou encontrar alguém que tenha interesse em ler uma coisa tão extensa, porque o brasileiro não gosta muito de ler, mas eu sei que se uma pessoa puder se beneficiar das revelações que o Senhor me tem dado, que vai juntar com as revelações que ela já tem, e que ela puder compartilhar com outros, a dela com a minha, com a do Isaac, com a do Chuck, com a do Dutch, com tudo que a gente ouve, se nós pudermos crescer a revelação da glória de Deus, da bondade de Deus, da redenção, do plano da redenção, então o corpo todo crescerá, o corpo todo será edificado. Amém? Amo vocês. Shalom, shalom. E... Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Nada, só amém, aleluia. Amém, aleluia. Amo vocês também. Bom almoço para todos. Ah, deixa eu falar para vocês. Foi muito legal na avenida. Domingo passado, eu saí daqui umas 4h30. Deus providenciou uma vizinha para ir comigo. Fomos de metrô, fomos conversando, foi muito gostoso.
e eu só pisei. Eu não liberei nada, eu orei um pouquinho em línguas e eu pisei a avenida e fui conversando com ela. Chegamos lá, o Bolsonaro estava discursando, depois eu voltei para casa e assisti tudo, né? Assisti todos os discursos, porque não dava para. A gente chegou perto de um telão, não enxergava o telão, mas escutava. Mas vocês sabem como que é, né? O som, ele fica bem distorcido, porque ele é muito alto, ele é gritado. Então, quando eu voltei para casa, eu assisti o discurso dele, amei a Michelle, amei o discurso da Michelle, foi uma pregação para o Brasil se converter. Foi algo, Senhor, guarda a vida dessa mulher, Senhor, guarda a vida desse homem. Nós não podemos idolatrá-los, mas nós precisamos honrá-los pelo posicionamento deles, porque eles estão colocando a cara a tapa, coice e tudo mais, mas nós precisamos orar por eles, não idolatrá-los, honrá-los e orar por eles, para que eles cumpram cabalmente o chamado que Deus tem para a vida deles, seja qual for. A gente pode não entender qual que é. Eu me lembro de ver a Stacey Campbell profetizando sobre o Bolsonaro, acho que ela estava aqui no Brasil, e alguém botou o Bolsonaro no telefone para falar com ela, e ela falou: presidente, o Senhor me deu uma palavra para entregar ao Senhor. E essa palavra não era que ele ia ser presidente, nada. Era: não desista de fazer o que o Senhor está fazendo agora. Continue lutando pela sua nação, custe o que custar. Eu não sei se o Senhor vai ser presidente ou não, mas o Senhor está te dando forças para o Senhor continuar a fazer as coisas que o Senhor está fazendo agora. Continue, não desista, não desista. Deus te levantou para isso. Então, vamos continuar orando pelo governo atual, para que Deus coloque no prumo. Eu aprendi muito tempo atrás com o Mike Shea, que quando a gente abençoa alguém é para botar no prumo. Então, ele falava assim: os casaizinhos vêm falar comigo, eu abençoo, eles falam, abençoa o nosso namoro, eu abençoo com aquela cara de paisagem, né, e já sei que vai dar ruim, porque Deus vai pôr no prumo. Aí eles voltam e falam: mas você abençoou o nosso relacionamento e a gente terminou. Eu falei: a bênção não é para você ficar junto, eu não sou cartomante, nem estou fazendo uma mandinga. Eu estou te dando a bênção de Deus. A bênção de Deus vem e coloca tudo no prumo. Então, se ele não é para você e você não é para ele, então separou. É a bênção de Deus que fez isso. Então, a gente abençoa para que haja o prumo, para que tudo volte, entre nos eixos, no tempo certo, porque Deus usa até essa desgraça toda que está acontecendo no nosso país para expor à luz as coisas que são trevas. Então, não desista de orar pelos governadores, pelos prefeitos da sua cidade, pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente da sua nação. Tem que orar, né, que haja salvação nesse lugar, né, nessa casa. E Jesus morreu pela vida dos bandidos também, salafrários também. Ok, Márcia, você já xingou? Já está xingado, ok? Não resisti, perdão. Ore pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores. Ore, porque no meio dessa corja de horror tem santos. E Deus vai resgatar a muitos ali, e Deus pode usá-los. Então, vamos orar para que haja salvação ali também, e para que eles consigam avançar dentro da agenda de Deus, seja lá qual for. Amém? Isso faz parte de nós estarmos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu já estou pregando de novo, eu já esqueci que eu já dei tchau. Eu vou dar tchau de novo, tá? E fui. Já estão abençoados. Nos vemos sábado no seminário, tá bom? Bye, bye.